Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 41. Carregando Tsunade para o banheiro, Haruto Saito a colocou delicadamente no banco antes de abrir a torneira da banheira. Testando a temperatura, ele então levantou Tsunade novamente e a colocou cuidadosamente na banheira. Embora Tsunade estivesse profundamente adormecida e fosse improvável que acordasse, Haruto permaneceu extremamente cauteloso. Ele estava genuinamente preocupado que se ela acordasse de repente, sua cabeça pudesse acabar enfeitando o mastro de bandeira, sem que ninguém pudesse impedir. Pegando água, ele limpou delicadamente a sujeira do rosto dela e em seguida do cabelo. A água limpa do banho rapidamente se transformou em lama, forçando Haruto a tirá-la da água novamente, colocá-la de volta no banco, esvaziar a banheira e enchê-la novamente com água limpa. Esse processo se repetiu 5 vezes até que o suprimento de água no tanque de armazenamento se esgotasse completamente. O sistema de água do balneário dependia de um tanque no teto feito de metal que absorvia calor. Durante o dia, a luz solar era suficiente para aquecer a água armazenada a uma temperatura confortável para o banho. Agora, com a água esgotada, não havia mais água morna. No entanto, Tsunade estava apenas parcialmente limpa. Seu cabelo ainda tinha sujeira e areia, e Haruto não conseguia submergi-la completamente na água. Se ela inalasse, acordaria imediatamente. Limpar o cabelo dessa maneira estava se mostrando impossível. Sem perder tempo, Haruto saiu correndo do banheiro, subiu no telhado, removeu o tanque de água vazio e correu para o lago. Encheu o tanque, usou seu jutsu de liberação de fogo para aquecer a água externamente, depois reinstalou o tanque, reconectou os canos e correu de volta para dentro. Depois que a banheira foi enchida novamente, Haruto cuidadosamente colocou Tsunade de volta na banheira. Isso não está funcionando. Não consigo deixá-la completamente limpa assim, e também não consigo secar as roupas dela. Se ela acordar e perceber, estou ferrado. Será que eu deveria simplesmente eliminá-la? O pensamento lhe causou um arrepio na espinha. Imaginando as consequências, ele balançou a cabeça imediatamente. De jeito nenhum. O risco era assustador demais. Nesse ponto, só restava uma opção. Ele teve que tirar as roupas dela. Essa era a única maneira de limpar completamente seu corpo, lavar suas roupas adequadamente e secar tudo sem levantar suspeitas. Mas, tirá-los? Ou não? Tirá-los? Ou não? Haruto lutou internamente por um segundo inteiro antes de tomar sua decisão. Sim. Por favor, por favor, por favor, não acorde. Por favor. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele cuidadosamente desabotoava as roupas de Tsunade, removendo-as uma por uma, camada por camada. Tsunade foi uma obra-prima. Quando Haruto finalmente tirou a última roupa íntima clara da água, ele não pôde deixar de ficar maravilhado. Se ele tivesse 18 anos, quem sabe o que poderia ter acontecido? Mas infelizmente ele tinha apenas 12 e era bem magrinho também. Não é minha culpa. Haruto murmurou para si mesmo antes de levantar levemente os óculos escuros para dar uma olhada no corpo completamente nu de Tsunade. Então, agarrando suas roupas e sapatos, saiu correndo do banheiro. No lago, ele esfregou rapidamente todas as roupas dela, usou a liberação de vento para secá-las e depois as levou de volta para dentro para pendurá-las corretamente. Voltando para a banheira, Haruto hesitou. Dar banho em alguém significava esfregá-lo. Isso realmente não é culpa minha, ele murmurou novamente antes de estender suas mãos pecaminosas. A sensação era indescritível. Haruto ficou completamente atordoado. Um dia inteiro se passou e ninguém veio ao lago. Embora o boato de que ele havia sido enterrado vivo por Tsunade tivesse se espalhado, ninguém ousou checá-lo. Aterrorizante. Tsunade era absolutamente aterrorizante. Seu domínio absoluto sobre a vila era surpreendente. Mas ao mesmo tempo Haruto ficou aliviado por ter se esforçado para limpá-la, lavar suas roupas e vesti-las novamente. Tarde da noite. Uma brisa suave agitava a superfície do lago. A lua cheia pairava no alto, lançando um brilho sereno. O mundo estava em silêncio. Haruto estava sentado de pernas cruzadas em uma encosta gramada, imóvel, com a respiração estável. Meditação. Ele passará o dia inteiro meditando, com medo de sair, até mesmo de pular o jantar. Tsunade ainda estava em casa, dormindo. Tecnicamente, ele poderia acordá-la agora, mas estava hesitante. E se ela de alguma forma percebesse o que tinha acontecido? Isso é loucura. Sua respiração falhou. Abrindo os olhos, ele suspirou enquanto contemplava o lago cintilante. Ele simplesmente não conseguia se concentrar. Um dia inteiro se passou. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Tsunade surgia em sua mente. Seu corpo tinha apenas 12 anos, mas sua alma tinha mais de 20. Ele tinha que admitir, tirando sua personalidade podre, Tsunade era absolutamente perfeita. Tudo nela era impecável. Isso é ridículo. Foi só um banho, pelo amor de Deus. Haruto interrompeu-se de repente, seu corpo ficando rígido. Sua cabeça virou-se bruscamente em direção à casa de madeira. Uma poderosa onda de chakra irrompeu de dentro. Tsunade estava acordada. E sua energia estava longe de ser estável. Ela descobriu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum, murmurou Haruto, ansioso. Seu desgraçado. Um grito furioso ecoou pela noite. Haruto se virou e saiu correndo. Correndo sobre a água a toda velocidade, ele se lançou na floresta escura como um animal enlouquecido. Sua mente foi inundada por visões horríveis, sendo despedaçado, cortado em pedaços, decapitado e pendurado em um mastro de bandeira. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria fugido mais cedo naquele dia. Através da floresta escura, Haruto levou sua velocidade ao limite absoluto. Uma rajada de vento passou por ele. Uma figura fantasmagórica brilhou nas sombras, surgindo diretamente em seu caminho. Olhos frios se fixaram nos dele, cabelos dourados esvoaçando ao vento. Tsunade. Haruto parou bruscamente, cambaleando vários passos para trás. Os olhos dele se encontraram. Olhos grandes. Olhos pequenos. Eu posso explicar.
Onde está meu dinheiro? Os dois falaram ao mesmo tempo. Um silêncio assustador se seguiu. Aruto piscou. O que? Seu desgraçado. Eu disse. Cadê meu dinheiro? Você roubou meu dinheiro? Rosnou Tsunade, agarrando Aruto pelo colarinho. Ao acordar, ficou chocada com a eficácia da hipnose de Aruto. Mas logo depois, ao se apalpar, percebeu que sua bolsa de moedas havia sumido. Dinheiro? Bolsa? Ah, sua bolsa. Aqui. Aruto fingiu entender, tirando rapidamente a bolsa do bolso e entregando-a. Tsunade abriu-a imediatamente, tirando o maço de dinheiro de dentro e contando-o cuidadosamente. Mais de 80.000 riu, nenhuma moeda faltando. Ela não percebeu. Aruto suspirou aliviado. Tsunade franziu a testa. Ela olhou para Aruto com desconfiança. Então por que diabos você estava correndo? Você parecia aterrorizante. Você estava me atacando como uma louca. É claro que eu corri. Aruto respondeu naturalmente. Tsunade estreitou os olhos. Então por que meu dinheiro estava no seu bolso? Eu estava indo à cidade comprar comida e não queria que ninguém a roubasse enquanto você dormia. Aruto mentiu suavemente. A expressão de Tsunade mudou. Ela olhou para o céu noturno. Quanto tempo fiquei apagado? Um dia inteiro. Mais de 10 horas. Aruto deu de ombros casualmente. Viu? Eu disse que podia te hipnotizar. Acredita em mim agora? A expressão de Tsunade se distorceu com emoções complexas. Ela coçou o queixo, pensativa. Aruto aproveitou a oportunidade para escapar. Parar. Não. Aruto não parou de andar. Oxe. Tsunade surgiu na frente dele novamente. De novo. E agora? Ensina-me. O que? Ensine-me hipnose. Capítulo 42. O vento parou e a floresta estava estranhamente silenciosa. Tsunade olhou para Aruto Saito, com os olhos arregalados de choque, cheios de surpresa, confusão e pura descrença. Estou sonhando. Ela se beliscou como se quisesse confirmar a realidade, depois respirou fundo. Ai, definitivamente não era um sonho. Se isso não era um sonho, então por que esse pirralho disse algo tão ridículo? Era ele quem estava sonhando? Ei, acorde logo. Tsunade agarrou a bochecha de Aruto e deu um puxão forte. Ai, Aruto mostrou os dentes para ela. Então você sente dor. O que você acabou de dizer? Repita. Eu disse, se você me ensinar, eu posso aprender a técnica da palma curativa em um dia. Diga de novo. Eu disse, se você me ensinar, eu posso. Ha. Tsunade caiu na gargalhada, dobrando-se, segurando a barriga enquanto quase desabava no chão. Ela batia na terra como se não conseguisse se conter. Ei, você precisa ser tão dramática? Aruto inclinou a cabeça, observando-a rolar, rindo incontrolavelmente. Estou zombando de você. Não percebeu? Tsunade se levantou de repente, apontando um dedo acusador para ele. Pirralho, você é tão convencido. Se vai se gabar, pelo menos faça com que seja crível. Você realmente acha? Aruto acenou de repente com a mão, afastando o dedo dela que cutucava sua testa com insistência. Então cruzou os braços, mantendo-se ereto e com um ar de arrogância. Você não é um apostador? Vamos fazer uma aposta. Uma aposta? Em quê? Tsunade ainda tinha traços de riso na voz. Aposto que consigo dominar a técnica da palma curativa em um dia. Aruto ergueu o queixo, orgulhoso. O interesse de Tsunade foi despertado. Ela semicerrou os olhos e murmurou baixinho. Então, basicamente, eu ganho de qualquer jeito? Então, sorrindo, perguntou. E se você não conseguir? Se eu falhar, vou te ensinar minha técnica de hipnose e minhas habilidades de jogo, sem compromisso. Tudo bem, combinado. Está combinado então. Amanhã de manhã, eu vou te procurar. Ei. Você não está esquecendo de nada? Aruto a interrompeu. Esquecendo o quê? Maninha. Aruto quase perdeu o controle, gesticulando freneticamente. Se eu tiver sucesso, o que eu ganho? Qual é a sua aposta? Você? Conseguiu? Tsunade zombou. Ei, se eu vou conseguir ou não, problema meu. Uma aposta exige aposta, certo? Aruto revirou os olhos. Tá bom. Tsunade coçou o queixo, pensativa, antes de dar de ombros. Tanto faz. Se você conseguir, pode me pedir para fazer o que quiser. O que você quiser. Ela parecia completamente indiferente. Porque era absolutamente impossível para esse pirralho ter sucesso. Combinado. Aruto estalou os dedos. Claro. Tsunade deu de ombros e acenou com a mão, dispensando-a. Estou voltando. Vejo vocês amanhã. Retornando sozinho à cabana à beira do lago, Aruto soltou um longo suspiro de alívio. Por pouco, ele havia despido Tsunade completamente, lavado suas roupas, secado-as, vestido-a novamente, e ela não havia notado nada. Nunca pensei que chegaria ao ponto de lavar a roupa íntima de uma mulher. Resmungando para si mesmo, ele entrou na cabine, pensando sobre os acontecimentos do dia. Parecia que sua obsessão por limpeza estava finalmente sendo quebrada, graças a Tsunade. Luzes apagadas. Durma. A noite ficou mais profunda. Nas primeiras horas da manhã, Aruto acordou brevemente e verificou o menu da bolsa de reputação. Uma nova seleção tinha acabado de ser atualizada, mas com apenas 4.800 pontos, não havia muito que ele pudesse pagar, nada que chamasse sua atenção. Ele fechou o menu, virou-se e voltou a dormir. A escuridão ficou mais densa. Do lado de fora da cabana, do outro lado do lago, um leve farfalhar quebrou o silêncio. Mais de uma dúzia de figuras se aproximaram, movendo-se furtivamente pela vegetação rasteira. Ao chegarem à beira do lago, pararam, misturando-se às sombras. 15 shinobi do clã Hyuga estavam reunidos, 2 Jonin de elite, 6 Jonin e 6 Chunin de elite, todos atuando como guardas. A 15ª pessoa, no entanto, era apenas um garoto de 13 ou 14 anos. O jovem líder da família Hyuga, Hyuga Izashi. Na rígida hierarquia do clã Hyuga, sua posição era a quarta, atrás do chefe do clã, do herdeiro da família principal e do líder da família secundária. Esses três incluíam seu pai, seu irmão gêmeo e seu tio.
Apesar de seu status, ele veio pessoalmente supervisionar esta missão. A pressão do clã o forçou a agir. Múltiplas tentativas de assassinato de Haruto Saito falharam, trazendo desgraça aos Hyuga. O primeiro assassinato foi responsabilidade dele, ele enviou Hyuga Renji, um Chunin de elite. Se ele tivesse enviado um Jonin de elite desde o início, isso não teria se arrastado tanto. Esse foi o seu fracasso. E agora ele estava aqui para corrigir isso, testemunhando pessoalmente a morte de Haruto Saito. Byakugan. Hisashi e os dois Jonin de elite ativaram seu Byakugan simultaneamente. As veias ao redor dos olhos deles saltaram enquanto seu mundo se tornava monocromático, ganhando a capacidade de ver através de objetos e rastrear assinaturas de chakra. Jovem mestre, tem alguém aí? Um dos Jonin de elite sussurrou com urgência. É a Anbu. Droga, eles não deveriam ter desistido de proteger aquele pirralho? O outro praguejou baixinho. O rosto de Hisashi escureceu. Ele rapidamente desviou o olhar para o lago, examinando a floresta ao redor. Ele os viu. Dois agentes Anbu mascarados espreitando atrás da cabana, nas árvores. Eles sentiram algo e ambos desapareceram instantaneamente com um piscar de olhos. Devido às suas máscaras especializadas, nem mesmo os Byakugan conseguiam ver seus rostos. Parece que o Lord Hokage espalhou informações falsas deliberadamente. A Anbu ainda o está protegendo secretamente, murmurou Hisashi antes de sinalizar, recuem. O Hyuga rapidamente se retirou para as sombras. O status de Hisashi era alto demais para arriscar a exposição. Ao contrário da tentativa solo de Hyuga Renji, sua presença significava que um ataque a Haruto naquele momento poderia ter consequências políticas catastróficas. Nas árvores atrás da cabana, as folhas caídas tremeram levemente antes que duas figuras emergissem do subsolo, pousando silenciosamente em um galho grosso. Eles olharam friamente para o Hyuga que se retirava. Aquele era o clã Hyuga. Eles querem Haruto Saito morto. Não podemos deixá-los interferir. Por ordem nossa, precisamos determinar se ele tem outros protetores ocultos antes de eliminá-lo. Elimine-o, por acidente. Suas palavras eram rápidas e sem emoção, frias e metódicas. Eles não eram Anbu. Tecnicamente, eles pertenciam a Anbu, mas faziam parte de uma facção diferente, a Raiz. E a missão deles era a mesma dos Hyuga, para eliminar Haruto Saito. Manhã, o sol nasceu sobre o lago tranquilo e a brisa era suave. Haruto acordou cedo e estava meditando na margem gramada como parte de seu treinamento matinal. Então, bam! Um chute forte acertou suas costas, fazendo cair de cabeça no lago. Ha 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 ha! Sua mentirosa espertinha, seu guarda é patético. Tsunade gargalhou, parada orgulhosa na praia com as mãos na cintura. Capítulo 43. Tsunade riu arrogantemente. Haruto Saito, que havia sido chutado para dentro do lago, não se levantou. Em vez disso, sua cabeça permaneceu submersa, com apenas as costas flutuando acima da água, parecendo um cadáver sem vida. Tsunade sentiu que algo estava errado e piscou. Ele não se afogou de verdade, não é? Ela deu um passo à frente, prestes a puxá-lo para cima, mas de repente congelou no lugar, com os olhos arregalados em choque. O corpo de Haruto na água já havia começado a se dissolver, rapidamente se transformando em líquido e se fundindo com o lago. Clone de água. Quando você? Impossível. Tsunade ofegou, incrédula, virando-se rapidamente para examinar os arredores. Com seu nível de habilidade, ela não conseguirá detectar nada em comum. Já te disse 100 vezes, consigo sentir seu cheiro a 800 metros de distância. O verdadeiro Haruto Saito emergiu de trás da casa de madeira, esfregando o nariz enquanto falava. Você não pode trocar de perfume? Como espera completar missões como esta? No momento em que se aproximar de outra vila para roubar informações, eles te notarão logo no portão. Haruto estava apenas brincando com ela. Só porque ele era sensível a cheiros não significava que todos os outros fossem. Como seu clone de água pode ser tão perfeito? Perguntou Tsunade, um pouco descontente. Que vergonha! Ela havia planejado pregar uma peça nele, mas foi ela quem foi enganada. Porque eu sou um gênio. Haruto abriu as mãos como se fosse óbvio. Claro, isso era um absurdo. A verdade era que seu jutsu vinha de cartas de habilidade. As técnicas concedidas pelas cartas podiam não ser as mais fortes ou refinadas, mas sua estrutura fundamental era, sem dúvida, perfeita. Você é bem convencido, hein, garoto? Acredite ou não, eu vou te dar uma surra. Tsunade estalou os nós dos dedos ameaçadoramente. Apesar de se conhecerem há pouco tempo, as duas já estavam bem familiarizadas. Chega de bobagens, minha querida Tsunade-sama. Lembra da aposta de ontem? Agora, me ensine a técnica da palma mística. Haruto caminhou até ela. Você deveria me ensinar hipnose primeiro, certo? Vamos, me ensina. Por que eu deveria te ensinar primeiro? Chega de conversa. Tsunade de repente passou o braço em volta do pescoço de Haruto e o apertou como uma corda. Se você não me ensinar primeiro, eu te sufoco com o meu cheiro. Ela apertou com mais força, praticamente empurrando a cabeça dele contra o peito. Talvez porque Haruto ainda fosse uma criança, Tsunade não pensou muito sobre tal ação. Eu vou te ensinar. Solte. Haruto lutou, sua voz abafada. Tsunade bufou, exibindo um sorriso vitorioso ao soltá-lo. Suspiro. Haruto exalou, acenou com a mão e disse, siga-me. Dentro de casa, Haruto fechou as cortinas, moveu os móveis para os cantos e diminuiu a iluminação do cômodo já escuro. Os cantos do cômodo ficaram ainda mais escuros. Os dois sentaram-se frente a frente. Haruto levantou a mão e um pingente verde, preso a um fio de seda preta, pendia de sua palma. Esse pingente de novo. Tsunade instintivamente se apalpou, percebendo que mais uma vez, o objeto lhe fora tirado. Desta vez, porém, não se deu ao trabalho de perguntar quando ele o fizera. Em vez disso, apenas murmurou, ladrão. Olha aqui. Haruto adotou a postura de um professor, falando sério. Eu já disse antes, a hipnose é essencialmente uma forma de orientação mental. Para explicar melhor, a mente humana é bastante fácil de influenciar.
Por exemplo, quando as pessoas ouvem música triste, elas se sentem tristes. Quando ouvem melodias grandiosas e heroicas, elas se sentem inspiradas e animadas. Ao dominar essa orientação em um grau extremo, é possível fazer alguém dormir ou até mesmo obrigá-lo a responder perguntas com sinceridade. Embora pareça simples, aprender esse tipo de hipnose é extremamente difícil. Os estágios iniciais da hipnose dependem fortemente de fatores ambientais, como espaço, iluminação, temperatura e até mesmo aroma. O alvo hipnotizado também desempenha um papel crucial. Durante o dia inteiro, Haruto não fez nada além de ensinar a Tsunade o básico da hipnose. Ele estava genuinamente ensinando-a, e não se importava. A hipnose tinha muitas restrições. Mesmo tendo dominado o nível mais alto, nunca poderia garantir uma taxa de sucesso de 100%. Ao contrário de técnicas como o Sharingan do clã Uchiha ou outras técnicas de hipnose baseadas em ilusões, que eram muito mais eficazes e fáceis de usar. Na verdade, até mesmo a técnica da palma mística tinha efeitos anestésicos que podiam induzir a inconsciência muito mais eficientemente do que a hipnose. No entanto, a hipnose tinha uma vantagem única: qualquer pessoa podia aprendê-la. Uma vez dominada a técnica, era possível usá-la sem precisar de chakra. Infelizmente, na maioria das vezes, essa vantagem era praticamente inútil. O dia inteiro foi dedicado à discussão teórica. Tsunade estava totalmente envolvida, nunca se entediava e nem insistia em praticar imediatamente. À medida que o sol se punha, o crepúsculo pintava o céu com listras vermelhas. Bang, bang, bang. Ei! Haruto bateu a mão na mesa, protestando em voz alta, um dia inteiro. Já faz um dia inteiro. Estou morrendo de fome. Vou morrer de fome. Esta já era a quinta vez que ele reclamava naquele dia. Sim, ele não comeu o dia todo. Além disso, ele também não tinha comido ontem. Para alguém que havia passado por um treinamento brutal em Amegakure, passar um dia sem comer não era grande coisa. Mas já se passaram 2 dias. Tudo bem, vamos comer. Por minha conta. Tsunade disse alegremente, esticando os braços acima da cabeça. O movimento fez com que uma certa característica proeminente se tornasse ainda mais perceptível, e os olhos de Haruto congelaram por um momento. Em breve, caminhando pela floresta, Haruto e Tsunade caminhavam lado a lado. Você parece bem desocupado. Não tem trabalho para fazer? Perguntou Haruto. Acabei minha última missão há pouco tempo. Provavelmente não terei outra pelos próximos 10 dias, respondeu Tsunade. Distrito do Mercado. Ao cair da noite, Konoha estava no seu auge. As ruas fervilhavam de gente enquanto Tsunade guiava Haruto em direção ao seu restaurante favorito. Tsunade-sama, Tsunade-sama, Tsunade-sama. Enquanto caminhavam, muitas pessoas cumprimentaram Tsunade. Pelo menos metade delas eram jonins. Os ninjas de nível inferior, embora a reconhecessem, nem ousaram falar e em vez disso se afastaram para evitá-la. Olhares curiosos pousaram em Haruto. Todos se perguntavam, quem era esse garoto? Ele não era o irmão mais novo de Tsunade Navaki, nem seu amigo próximo, Uzumaki Kushina. Quem mais na faixa etária dele poderia ser tão amigável com Tsunade? Ninguém o reconheceu, porque ele estava usando óculos escuros e felizmente, eles não encontraram ninguém conhecido. Por que os óculos escuros? É divertido? Tsunade de repente estendeu a mão e agarrou os óculos escuros de Haruto, colocando-os em si mesma. Ei! Haruto tentou impedi-la, mas era tarde demais. Olhos bicolores. Esse é Haruto Saito. Os shinobi ao redor ficaram boquiabertos e logo as ruas explodiram em alvoroço. Capítulo 44. Haruto Saito havia alcançado seu objetivo, ele queria provocar Tsunade a oficializar a aposta, e ela fez exatamente isso, gritando em voz alta para todos ouvirem. Agora, ela não tinha como voltar atrás. Garoto, você é realmente confiante, hein? Tsunade sorriu para ele, achando sua atitude indiferente e autoconfiança completamente incompreensíveis. Eu já ganhei. Haruto levantou o polegar e apontou para si mesmo com absoluta certeza. Esse garoto é louco. Suspiro. Você acha que ele perdeu a cabeça porque Tsunade-sama o assustou demais? É bem possível. Tsunade-sama estava prestes a enterrá-lo vivo ontem. As vozes vibrantes da multidão enchiam os ouvidos de Haruto, mas ele as ignorou. Apenas um bando de pessoas simplórias e sem visão. Haruto sabia muito bem que se realmente conseguisse dominar a técnica da palma mística em um único dia, certamente causaria problemas. Um feito tão anormal despertaria suspeitas e mais pessoas o viriam como uma ameaça em vez de um gênio. Mas ele não se importou. Sua situação atual já era precária. Assassinos da Vila da Chuva o atacavam constantemente e dentro da vila, o clã Hyuga guardava um profundo ressentimento contra ele. Será que as coisas poderiam realmente piorar? O garçom chegou com 2 tigelas de ramen e acompanhamentos. Depois de terminar a refeição, Haruto e Tsunade caminharam de volta para a cabana à beira do lago sob os tons dourados do pôr do sol. A técnica da palma mística, mudando a natureza do chakra, o poder da cura. Como prometido assim que retornaram, Tsunade começou a instruir Haruto na técnica. Ela a ensinou com a máxima seriedade, não querendo que ele mais tarde alegasse ter falhado porque ela não ensinou direito. O céu escureceu quando a noite caiu. Parada na porta da cabana, Tsunade se despediu de Haruto. Garoto, eu te ensinei tudo o que você precisa saber. Se você praticar com afinco, talvez em 10 anos, você domine a técnica da palma mística. Ela provocou antes de acenar com desdém e desaparecer na noite. Mulher idiota. Haruto murmurou suas habituais palavras de despedida para ela, antes de fechar a porta atrás de si. Meia-noite. Na cabine mal iluminada, o luar entrava pela janela, lançando um brilho prateado pálido no chão. Haruto, que dormia profundamente, acordou na hora certa. Deitado de costas, abriu mentalmente a interface do troca de reputação. Novos itens foram atualizados.
Ele examinou rapidamente as 10 bolsas disponíveis até que seus olhos se fixaram na oitava. Estilo água, Jutsu da névoa oculta 100 pontos de reputação. Jutsu da névoa oculta. Os olhos de Haruto brilharam. Era um jutsu de nível D, mas sua utilidade era incrível. Mais importante ainda, ele já havia consumido 4 cartas de Jutsu da névoa oculta antes disso. Atualmente a névoa que ele conseguia invocar era 8 vezes mais densa que um jutsu de névoa oculta padrão. Se ele consumisse outra carta, ela dobraria novamente, ficando 16 vezes mais densa. É raro encontrar esse jutsu em lojas de troca. Sem hesitar, Haruto gastou 100 pontos de reputação para comprá-lo. Aviso ao anfitrião. Usar várias cartas idênticas só afetará as chances de obtenção, mas não influenciará o ciclo de atualização da loja de reputação. Entendo. Haruto assentiu, pegando a carta de Jutsu da névoa oculta recém-adquirida de seu inventário e esmagando-a com os dentes. No momento em que a carta se transformou em energia brilhante e se fundiu com ele. Jin, parabéns. Você alcançou o marco oculto, 5º uso de carta. Uma carta mágica aleatória foi concedida. Aviso ao anfitrião. O jutsu estilo água, névoa oculta atingiu a amplificação 16 vezes. O efeito excedeu seu limite, desbloqueando uma nova habilidade passiva. O jutsu agora pode ser lançado em qualquer lugar, independentemente da fonte de água. Uma rápida série de notificações deixou Haruto momentaneamente atordoado. Uma carta mágica? Uma habilidade passiva? Haruto processou a informação. A segunda mensagem era fácil de entender. Significava que agora ele podia invocar névoa em qualquer lugar, mesmo sem água por perto. Mas a primeira mensagem... Curioso, ele abriu seu inventário e encontrou uma carta nova chamada Carta Mágica. Diferentemente de outras cartas de habilidade, esta tinha um vórtice preto no verso e apenas 2 palavras na frente, Carta Mágica. Nenhuma explicação adicional. Do que se trata? Posso comê-la como as outras cartas? Haruto perguntou mentalmente. Jin, respondendo à pergunta do anfitrião, a carta mágica pode ser consumida. Ao ser usada, ela concederá aleatoriamente uma recompensa não convencional, uma missão temporária, ou desbloqueará um novo recurso. Uma recompensa, uma missão ou uma nova função. Haruto piscou. Isso parece imprevisível. Sem mais hesitação, ele esmagou o cartão entre os dentes. Jin, parabéns. Você desbloqueou a habilidade exclusiva, hiperpercepção. Efeito, as habilidades sensoriais atuais do anfitrião foram amplificadas 100 vezes. Jin, implantando habilidade. Um arrepio repentino percorreu a testa de Haruto, espalhando-se por sua mente como fios de gelo envolvendo sua consciência. Frio, insuportavelmente frio. Não era algo físico, era uma frieza que tomou conta de sua consciência, fazendo todo o seu ser tremer involuntariamente. À medida que o frio chegava ao auge, o calor lentamente se instalava, acalmando gradualmente seus sentidos. A estranha sensação durou 1 minuto inteiro antes de desaparecer completamente. Haruto se sentia diferente. Sua mente estava mais clara do que nunca, seus pensamentos mais aguçados e sua percepção mais aguçada do que qualquer outra coisa que já experimentara. Pela janela, ele sentia pequenos insetos rastejando na grama, com as asas vibrando a cada movimento. À beira do lago, um sapo emergia da água, com a língua esticada para capturar uma mosca. Do outro lado do lago, uma folha seca se desprendeu de um galho e caiu. Na mata distante, uma lagarta rastejava lentamente ao longo do tronco de uma árvore. Era como se todas essas coisas estivessem acontecendo diante de seus olhos. Hiperpercepção. Antes disso, Haruto mal conseguia perceber os mosquitos zumbindo do lado de fora de sua janela. Agora, com seus sentidos aguçados, ele conseguia detectar movimentos do outro lado do lago e nas profundezas da floresta. Num raio de 100 metros, nada escapava de sua consciência. Num raio de 300 metros, até mesmo assinaturas de chakra fortes e sons significativos podiam ser detectados. Mesmo alguém como Tsunade provavelmente não teria habilidades sensoriais tão refinadas. Isso é loucura. Haruto estava incrédulo. Ele nunca esperava uma recompensa tão poderosa. Algo tão valioso lhe foi dado assim, quase como uma piada. Haruto sentou-se abruptamente, cruzando as pernas em uma postura meditativa. Ele precisava testar toda a extensão dessa habilidade. Lá fora, o vento farfalhava, carregando folhas caídas em espirais. Um sapo estalava a língua. Galhos de árvores balançavam. O lago ondulava suavemente. E alguém o estava observando. Os olhos de Haruto se abriram de repente. Ele sentiu isso. Fora de sua cabana, havia alguém lá. Capítulo 45. Era quase impossível detectar a presença da figura à espreita do lado de fora, mas por mais habilidosa que fosse a pessoa, toda pessoa viva precisava respirar. Mesmo que a respiração fosse lenta e controlada, ainda causaria leves alterações no fluxo de ar ao redor. Haruto Saito sentiu isso. Atrás da cabana de madeira, escondido na floresta, alguém estava escondido na densa folhagem, imóvel, suprimindo completamente sua presença, respirando o mais lentamente possível. Alguém está me observando, pensou Haruto. Ele não acreditava que essa pessoa estivesse ali para protegê-lo ou por qualquer motivo benevolente. O raciocínio era simples. Se até mesmo os agentes Zambu escondidos ao seu redor estavam mais focados em monitorar do que em proteger, então esse indivíduo não era exceção. A figura estava a cerca de 50 metros de distância. Então Haruto sentiu outro movimento. A pessoa mudou de posição, produzindo apenas um leve farfalhar, tão sutil que se misturava aos ruídos naturais das folhas balançando. Sua respiração ficou um pouco mais pesada e, junto com ela, uma aura quase imperceptível de fria hostilidade vazou. Haruto imediatamente percebeu a presença do indivíduo. Eles estavam se movendo para o outro lado da floresta, se reposicionando para observar de um ângulo diferente. Quem poderia ser? Haruto franziu as sobrancelhas e se virou para a presença. Claro,
Ele não conseguia ver através da parede de madeira de sua cabine, mas isso não importava. Ele juntou as mãos. Byakugan Ative. Suas pupilas se dilataram, as veias ao redor de suas têmporas saltaram enquanto seu mundo se transformava em tons de cinza. As paredes de madeira da cabana tornaram-se translúcidas em sua visão, e a paisagem além dela surgiu com absoluta clareza. A figura que ele havia sentido agora se revelava, agachada em um galho grosso de árvore, o corpo oculto pela densa copa, envolto em um manto escuro e usando uma máscara. Aquela máscara foi especialmente criada, imune à penetração do Byakugan. Entretanto, a habilidade visão verdadeira de Haruto exibiu os detalhes da figura diante dele. Nome: Oni 7 Afiliação. Unidade Tática Especial Ambu, Vila Oculta da Folha. Reputação: 8.000. Relação: hostil. Unidade Tática Especial Ambu é a raiz. A mente de Haruto disparou em choque. Embora tanto a Ambu principal quanto a raiz fossem chamadas externamente de Ambu, elas tinham designações oficiais distintas. Uma era Forças Especiais de Táticas de Assassinato e a outra era Unidade Tática Especial Ambu. Este homem era, sem dúvida, um agente da raiz. Um membro da raiz com reputação de 8.000 me monitorando com hostilidade? Haruto não conseguia entender. Uma coisa era clara, agentes da raiz só agiam sob as ordens de Danzo. Isso significava que esse indivíduo mascarado, Oni 7, agia diretamente sob o comando de Danzo Shimura. Danzo devia ter emitido instruções adicionais, pois a mera vigilância não justificaria uma classificação hostil tão forte. Mas Haruto não conseguia entender. O que ele tinha feito para provocar Danzo? Ou poderia ser que Danzo estava agindo sob ordens de Hiruzen Sarutobi. A mente de Haruto girava com possibilidades. 8.000 de reputação. Isso faz dele um Jonin de nível superior ou um Jonin de elite? Os níveis de poder do sistema categorizavam de 3.000 a 8.000 de reputação como Jonin, enquanto de 8.000 a 15.000 era elite Jonin, o que significa que Oni 7 ficava na linha entre os dois. Jin, respondendo à pergunta do anfitrião, reputação é um valor de referência e não deve ser considerada um indicador absoluto de força. Inútil. De qualquer forma não importava. Por que ele está me espionando com tanta hostilidade? Haruto continuou observando Oni 7 por mais um tempo antes de finalmente desativar seu Byakugan e desviar o olhar. Naquela noite, Haruto mal conseguiu dormir. Oni 7 permaneceu do lado de fora, demonstrando uma paciência assustadora, permanecendo completamente imóvel por horas. Se Haruto não tivesse desenvolvido o hipersentido, poderia tê-lo ignorado, mas sua percepção aguçada o lembrava constantemente da presença do homem, impossibilitando de relaxar. Antes do amanhecer, Oni 7 finalmente recuou. Foi somente quando os primeiros raios de sol apareceram que Haruto finalmente se permitiu dormir. Ei, pirralho, vamos dormir até mais tarde? Levanta. O rugido de um leão acordou Haruto. Ele se sentou abruptamente, quase colidindo de cara com Tsunade, que estava inclinada sobre ele. Ela se endireitou e colocou as mãos na cintura, franzindo a testa em descontentamento. Por que você não bate antes de entrar? Haruto murmurou grogue, bocejando. Sim, Tsunade entrou diretamente em seu quarto sem pensar duas vezes, completamente despreocupada com qualquer possível constrangimento. Você sabe que horas são? Ela apontou para a janela, onde o sol já estava alto no céu. Por que você está dormindo tão tarde? Treinando, murmurou Haruto. Praticando o jutsu da palma mística. Só dormi de madrugada. Tsunade ergueu uma sobrancelha. Ah, você é bem diligente, não é? Então ela sorriu maliciosamente. Mas o tempo está quase acabando. Ao cair da noite, se você não conseguir executar a palma mística, perde a aposta. Entendi. Pare de encher o saco. Haruto dispensou-a com um gesto. Me deixa dormir mais um pouquinho. Não, hora de me ensinar hipnose. Tsunade o agarrou pelo colarinho e o puxou para cima. Então, fazendo um sinal com a mão, colocou a palma brilhante na testa de Haruto. Uma sensação refrescante percorreu sua mente. Haruto de repente acordou completamente. Não estou mais com sono. Tsunade usou uma técnica médica de chakra para dissipar a fadiga mental. Tudo bem, tudo bem. Haruto suspirou, percebendo que não tinha escolha. Mas primeiro o café da manhã. Certo. Vista-se. Estarei esperando lá fora. Tsunade jogou as roupas nele e foi embora. Pouco tempo depois, nas movimentadas ruas da vila. Ei, olha. Esse é o Haruto Saito. Ele não é o garoto que dizia que conseguiria aprender a palma mística em um dia? Ele deve ter perdido a cabeça depois que Tsunade quase o enterrou vivo. O ar zumbia com murmúrios. Haruto, usando óculos escuros, caminhava ao lado de Tsunade, fingindo não ouvir os sussurros incessantes. Pirralho, você está planejando aceitar missões em breve? Tsunade perguntou de repente. Haruto olhou para ela. Por que pergunta? Aqui vai um conselho, disse ela séria. Não saia da vila. O clã Hyuga pode se conter em Konoha, mas se você sair dos portões, eles vão te eliminar. Haruto não disse nada, apenas assentiu levemente. Ninguém ousou controlar o clã Hyuga? Tsunade apenas balançou a cabeça, optando por não responder. Depois de tomarem café da manhã, eles retornaram para a cabana, onde Haruto voltou a ensinar Tsunade a arte da hipnose. À tarde, Tsunade já havia compreendido o básico e estava ansiosa para testá-lo em alguém. Seu primeiro alvo? Seu irmão mais novo, Navaki. Pirralho, você tem 4 horas restantes. Tsunade provocou antes de sair. Haruto respirou fundo. Restavam 4 horas para dominar a palma mística. Estava na hora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Haruto Saito pôde ver as informações de identidade do guerreiro. Nome, Kuromaru. Identidade, samurai rebelde da Terra do Ferro, guerreiro errante fugitivo. Reputação, 1285. Relacionamento, hostil. Espírito, o cálculo de reputação para samurais funciona da mesma forma que para ninjas? Haruto perguntou rapidamente em sua mente. Sim. O espírito do sistema respondeu prontamente.
Naruto se sentiu mais tranquilo. Este guerreiro chamado Kuromaru tinha uma reputação de pouco mais de 1000, o que significava que sua força era equivalente à de um típico Chunin focado em taijutsu. No entanto, como samurais dependiam principalmente de espadas, suas capacidades ofensivas eram maiores, embora sua defesa fosse relativamente mais fraca. Esta foi a primeira vez que Naruto encontrou um samurai verdadeiramente hostil. Ele sabia que havia samurais extremamente poderosos neste mundo, a maioria deles residindo no País do Ferro. Por exemplo, na história original, o general do País do Ferro, Mifune, era capaz de enfrentar o lendário Anzo da Salamandra. Isso significava que ele tinha força de nível Kage. Esses samurais também podiam manejar chakra, o que os tornava semelhantes aos ninjas especializados em esgrima. Naruto processou seus pensamentos rapidamente enquanto Kuromaru avançava em sua direção. Um guerreiro desse nível não era uma grande preocupação para ele. Com um movimento de pulso ele lançou 3 kunai. As kunai voaram em formação triangular em direção a Kuromaru. A uma distância tão curta, esquivar-se delas era difícil. No entanto, a lâmina de Kuromaru cintilou enquanto ele cortava no ar, desviando as 3 kunai. Aproveitando a oportunidade, Naruto saltou para trás enquanto formava selos de mão. Liberação de vento, grande avanço. Parem! Gritou o ninja da polícia de Konoha que se aproximava, mas já era tarde demais. Naruto exalou uma forte rajada de vento, enviando uma torrente feroz em direção a Kuromaru e ondulando pela rua. Kuromaru se curvou, reduzindo a exposição do corpo à força do vento. Ele evitou receber dano direto, mas ainda assim foi forçado para trás. O pavimento de pedra da rua rachou e se levantou. Barracas de comerciantes foram levadas pelo vento, portas e janelas de madeira de lojas se estilhaçaram e a poeira encheu o ar. Em meio ao desabamento dos prédios, gritos de pânico irromperam. Os ninjas da força policial de Konoha, que avançavam rapidamente, também foram pegos no raio do vento, forçando-os a recuar. Esse pirralho é mesmo um Chunin? Kuromaru ficou surpreso. O ninja que conseguia completar selos de mão rapidamente e utilizar um jutsu de nível C com eficácia era, no mínimo, de nível Chunin. Naruto não parecia ter mais de 11 ou 12 anos. Um Chunin daquela idade era raro de se ver, e quase todos podiam ser considerados prodígios. Geralmente crianças da idade dele nem sequer haviam se formado na academia. Um brilho de excitação brilhou nos olhos de Kuromaru. Se eu fizer refém, eu poderia. Manter um Chunin comum como refém não significaria grande coisa, a Konoha não negociaria por eles. Mas se o refém fosse um gênio, as coisas poderiam ser diferentes. Quando o vento diminuiu um pouco, Kuromaru saltou repentinamente mais de 10 metros no ar, pousando na parede externa do 3º andar de uma loja. Ele correu horizontalmente pela parede antes de saltar com velocidade ainda maior, lançando-se em direção a Naruto. Seu ataque foi rápido e veio de um ângulo excepcionalmente complicado. Naruto estreitou os olhos e rapidamente formou outro selo. Liberação de água. Técnica da névoa oculta. Uma névoa espessa tomou conta da área no momento em que Kuromaru se aproximava a 5 metros. Naruto controlou o jutsu para liberar menos chakra, enfraquecendo a densidade da névoa. Mesmo assim, em uma única respiração, a névoa cobriu quase metade da rua. Kuromaru sabia que algo estava errado, mas não recuou. Ele se curvou, quase deslizando pelo chão, em alta velocidade em direção a Naruto. Embora não pudesse ver Naruto, ele podia sentir sua presença. Na verdade, essa não era uma tática ruim. Os samurais se especializavam em combate corpo a corpo, destacando-se em velocidade de reação e precisão em combate corpo a corpo. Contra ninjas de força equivalente, um samurai tinha 9 em 10 chances de vencer em combate corpo a corpo. Por outro lado, se o ninja conseguisse manter distância, seu jutsu dominaria. Portanto, a aposta de Kuromaru em se aproximar foi uma jogada razoável. Mas ele não estava enfrentando um Chunin comum, ele estava enfrentando Naruto Saito. Um som agudo de assobio soou quando o kunai cruzou o ar. Kuromaru, ainda agachado, sentiu a kunai se aproximando. Ele girou o corpo no ar, desviando por pouco dos projéteis. Agora, a apenas 1 metro de Naruto, brandiu sua espada. Naquele exato momento, Naruto levantou a mão direita, uma esfera brilhante de chakra azul se expandindo rapidamente em sua palma. Rasengan. Bum! A lâmina de Kuromaru se estilhaçou com o impacto. A esfera de chakra em espiral explodiu, liberando uma força devastadora que fez Kuromaru voar. Seu corpo foi atirado pelo ar como uma bala de canhão, rompendo a parede do 5º andar de uma pousada próxima. Seguiu-se outro estrondo. A luta acabou. Mesmo em seus momentos finais, Kuromaru não conseguia compreender como esse Chunin conseguiu desencadear um jutsu tão rapidamente em um campo de visão completamente obscurecido. Olhando para trás, tudo parecia complicado, mas, na realidade, tudo aconteceu em poucos segundos. Sob o controle de Naruto, a névoa se dissipou rapidamente, restaurando a claridade da rua. A cena era uma bagunça. Este era o distrito mais movimentado de Konoha, com prédios apinhados dos 2 lados da rua. A liberação de vento de Naruto. Grande ruptura havia sido aprimorada com 2 jutsus, dobrando seu poder normal. 3 edifícios tradicionais desabaram, enquanto outros, embora ainda de pé, tiveram suas portas e janelas completamente destruídas. A rua estava cheia de feridos, talvez 30 ou 40. Alguns foram atingidos por destroços, outros caíram e se feriram, mas nenhum ficou gravemente ferido. Os piores ferimentos pareciam ser ossos quebrados. Droga, eu estraguei tudo. Naruto finalmente entendeu porque os ninjas da polícia de Konoha haviam gritado para ele parar. Eles não estavam falando com Kuromaru, estavam falando com ele. Claramente a polícia previu as consequências de usar jutsu em uma área lotada. Também explicou por que eles deixaram Kuromaru correr tanto antes de agir. Eles não queriam causar um desastre no coração da vila. Ajudem os feridos. Há pessoas presas sob os escombros. Comecem a desenterrá-los. A rua mergulhou no caos.
As pessoas correram em direção aos prédios desabados, com gritos de dor e pânico no ar. Não se sabia se houve vítimas fatais. Haruto estava prestes a dar um passo à frente para ajudar quando, de repente, 3 redemoinhos giraram ao seu redor. 3 ninjas da polícia de Konoha se materializaram, bloqueando seu caminho. O que estava parado bem à sua frente era um Chunin de elite chamado Uchiha Toshi. Droga! Eu mandei você parar. Não se mova. Você está preso. Vocês dois mantenham-no aqui. Vou ajudar os feridos. Uchiha Toshi gritou ordens antes de correr em direção aos destroços. Haruto nem teve a chance de falar. Ele não tinha intenção de discutir. O estrago já estava feito, não adiantava inventar desculpas. Os 2 guardas Uchiha o ladeavam, garantindo que ele não tentasse fugir. Ele simplesmente ficou parado ali, observando os esforços de resgate em andamento. Mais e mais pessoas chegaram para ajudar, incluindo vários ninjas de Konoha que ouviram a comoção. O número de feridos continuou a aumentar. Então, das ruínas, uma voz gritou em desespero. Ele está vivo. Rápido, tenha cuidado. Um civil gravemente ferido foi retirado dos escombros, coberto de sangue, com o abdômen perfurado por uma viga de madeira. Ele ainda respirava, mas com dificuldade. Precisamos de um Jounin médico, alguém gritou. Haruto respirou fundo e deu um passo à frente. Eu posso salvá-lo. Capítulo 47. Shen empurrou para o lado a mão direita que o detinha, fazendo com que a mão esquerda da pessoa instintivamente repousasse sobre o cabo da lâmina antes de parar novamente. Foi um reflexo profissional. Os membros da Anbu sempre eram cautelosos com qualquer ação de curta distância que pudesse ser percebida como uma ameaça. Haruto Saito passou pelo membro da Anbu. Parar. Não se mova. Vários membros do clã Uchiha apareceram de repente, bloqueando o caminho de Haruto. Ele agora era um suspeito, oficialmente declarado preso não apenas por Shen e da Anbu, mas também pela polícia de Konoha. Só estou tentando. Haruto levantou a mão, tentando explicar. 6 rajadas de vento rodopiante se ergueram ao seu redor enquanto 6 ninjas do clã Uchiha se materializavam em nuvens de fumaça branca. Imediatamente, uma voz indignada e penetrante soou. Como você pôde lançar um jutsu de ataque tão grande no meio do mercado, seu idiota? Os que chegaram foram Uchiha Fugaku, o jovem líder do clã Uchiha, Uchiha Mikoto, e 4 Jonin de elite Uchiha. Quem gritava furiosamente com Haruto era Uchiha Mikoto. Desde que Haruto fizera aquela exigência absurda de que ela se casasse com ele para desertar para o clã Uchiha, Mikoto guardava um profundo ressentimento em relação a ele. Agora que soubera que ele havia desferido um jutsu de ataque em larga escala em uma área lotada apenas para deter um fugitivo, sua frustração transbordou. Na verdade, as ações de Haruto poderiam ser julgadas com indulgência ou severidade, dependendo se alguém havia morrido ou não. Entretanto, Mikoto, já tendencioso contra ele, não tinha intenção de lhe dar o benefício da dúvida. Você fez isso de propósito? Seu pirralho. Estou te dizendo, você está preso. Você vem conosco para interrogatório. Duvido muito dos seus motivos para usar um jutsu no meio da rua. O comportamento naturalmente gentil de Mikoto desapareceu enquanto ela avançava em sua direção, desembainhando parcialmente a lâmina para enfatizar sua ameaça. Haruto estreitou os olhos ligeiramente. De repente notou algo estranho. O campo de status de Mikoto havia mudado. Não havia mudado de neutro para hostil. Mudou para desdém. O que diabos desdém queria dizer? O quê? Você vai resistir? Se ousar revidar, não nos culpe por... Mikoto continuou, aproximando-se com um tom carregado de provocação. O quanto ela o odiava. Uchiha Fugaku permaneceu em silêncio, observando a cena com um rosto inexpressivo. Cala a boca, sua chata. Haruto retrucou, impaciente. Se você continuar falando, alguém vai morrer. Do que você me chamou? Você acabou de me chamar de garota irritante? A voz de Mikoto instantaneamente subiu várias oitavas. Os outros ninjas Uchiha também se contraíram levemente, imaginando como aquele pirralho ousava ser tão arrogante. Garota irritante. Haruto repetiu sem hesitar, antes de se inclinar ligeiramente para trás e virar a cabeça na direção de Shen. Shen-sama, que tal me dar uma chance? Haruto empurrou os óculos de sol para cima do nariz, as lentes brilhando com a luz refletida. Shen hesitou por um momento antes de se virar para olhar para Uchiha Fugaku. Deixe-o passar. Fugaku olhou para Shen antes de levantar a mão em um gesto de concordância. Afaste-se, Mikoto. Vem aqui. Embora o status de Shen como membro da Anbu não superasse a posição de Uchiha Fugaku como jovem líder de um clã poderoso em questões de dever oficial, a Anbu tinha jurisdição primordial. Se a Anbu proibisse a força policial de prender alguém, então a força policial não teria escolha a não ser obedecer. Mikoto, ainda furioso, estava relutante em ceder. Haruto, sem se dar ao trabalho de discutir com ela, simplesmente andou por aí. Todos os ninjas Uchiha pareciam perplexos ao vê-lo se aproximar dos prédios em ruínas. Fugaku lançou outro olhar para Shen, mas não disse nada. Mikoto caminhou até Fugaku com uma expressão de frustração, antes de se inclinar e sussurrar. Jovem mestre? O que significa latindo? Fugaku franziu a testa levemente, pensou por um momento e então balançou a cabeça. O sangramento não para. O batimento cardíaco dele está enfraquecendo. Rápido! Tem algum Jonin médico por perto? Já avisamos. Eles estão a caminho, logo chegarão. Ele está entrando em choque. Por favor, alguém o salve. Perto da loja destruída, 5 ou 6 ninjas estavam reunidos em torno de um homem de meia-idade gravemente ferido. 2 deles eram ninjas médicos, ambos com patente de Chunin. Os outros tinham algum conhecimento médico básico, mas os ferimentos do homem estavam muito além de sua capacidade de tratamento. Uma perna de mesa de madeira havia perfurado seu abdômen, e eles estavam com medo de removê-la, temendo não conseguir estancar o sangramento a tempo. Salvem-no. Por favor, salvem meu marido.
Soluçava uma mulher de meia-idade, desgrenhada de kimono, agarrando um menino de uns 7 ou 8 anos que chorava em seu peito. 2 balconistas estavam por perto, segurando-os. Haruto se aproximou e avaliou rapidamente a situação. O homem ferido era o dono da loja, Nagasaki Ishiro. A mulher e a criança que choravam eram sua esposa e filho. Saia da frente, eu cuido disso, disse Haruto, dando um passo à frente e dando um tapinha no ombro de um dos ninjas médicos. O jovem Chunin médico chamado Kotamatsu suava profusamente. Ao ouvir alguém se oferecer para assumir, ele imediatamente recuou aliviado, presumindo que um jonin médico tivesse chegado. Senhor, por favor. A voz de Kotamatsu foi interrompida no meio da frase quando ele viu quem era. Um garoto de apenas 12 anos. Não havia como uma criança ser um jonin médico. Pirralho, pare de interferir. Cai fora. Kotamatsu rugiu, empurrando Haruto com força, mas Haruto não se mexeu. Ele estava desesperado. Os ninjas médicos eram treinados para salvar vidas e, embora vissem a morte com frequência, não eram insensíveis a ela. Fariam tudo ao seu alcance para salvar uma pessoa moribunda. Eu posso salvá-lo. Ele está entrando em choque, Haruto declarou categoricamente antes de agarrar Kotamatsu pelo colarinho e jogá-lo para o lado. Kotamatsu cambaleou, quase caindo. Os ninjas ao redor imediatamente se levantaram, furiosos, prontos para intervir. Deixe-o trabalhar. A voz fria de Shen cortou a comoção enquanto ele se aproximava. Os ninjas hesitaram. Embora ainda céticos, não ousaram desafiar Anbu. Shen estava indiferente. Não se importava particularmente com o destino de um comerciante comum. Estava muito mais interessado no que Haruto aprenderá com Tsunade. Seria verdade? Haruto realmente dominou a técnica da palma curativa em apenas um dia? Isso era impossível. Mas talvez Tsunade lhe tivesse ensinado outros jutsus de cura. Afinal, muitos jonins de elite buscavam frequentemente a orientação de Tsunade. Se Haruto tivesse passado um dia inteiro aprendendo com ela, talvez tivesse aprendido algo útil. Fugaku, Mikoto e os outros membros do clã Uchiha também se reuniram para assistir. Esse pirralho é mesmo louco. Por que estão deixando ele se meter? Ele é o motivo disso tudo. Se ele errar e atrasar o tratamento, vai ser ainda pior. Mikoto se irritou. Calha a boca, Fugaku advertiu. Haruto se agachou e deu um leve toque no rosto de Nagasaki Ishiro. Inconsciente. Sem hesitar, ele agarrou a perna de pau que perfurava o estômago de Ishiro e a puxou para fora. O sangue jorrou mais de 2 metros no ar. O corpo de Ishiro convulsionou antes de ficar imóvel. Os ninjas ao redor olhavam horrorizados e atordoados. Não era assim que se salvava alguém. Enquanto isso, de um telhado distante, Tsunade e outros 2 chegaram ao local. Capítulo 48. Mais e mais pessoas chegaram ao local. Vários esquadrões da polícia de Konoha isolaram os 2 lados da rua, e membros do corpo de defesa de Konoha também chegaram para manter a ordem. As lojas destruídas foram removidas, revelando muitos feridos. Alguns tinham ossos quebrados, membros decepados ou ferimentos na cabeça, enquanto outros apresentavam cortes e hematomas leves. No entanto, o ferido mais grave foi apenas uma pessoa, Nagasaki Ishiro. Perto dali, uma grande pousada havia sofrido graves danos na parede externa do 5º andar. Um enorme buraco se abriu onde a parede havia sido atingida, deixando o interior em ruínas. Vários ninjas já haviam entrado correndo para avaliar as baixas. Tsunade e seus 2 companheiros correram pela rua em direção aos destroços. Um grupo de mais de uma dúzia de ninjas cercou Ishiro Nagasaki, formando um círculo disperso. A atmosfera era estranhamente silenciosa enquanto todos observavam atentamente. Um leve zumbido encheu o ar. Tsunade reconheceu imediatamente o som familiar, as vibrações de chakra geradas pela técnica da palma curativa. Ela exalou aliviada. Parecia que um ninja médico habilidoso já havia chegado. Essa é a aura da técnica da palma curativa, afirmou friamente o jovem pálido e de olhos frios ao lado dela. Parece que está tudo sob controle, disse o jovem alto e de cabelos brancos do outro lado, espreguiçando-se preguiçosamente e apoiando as mãos atrás da cabeça. Ele olhou ao redor para os danos na rua e assentiu em aprovação. Nada de grave. Sem vítimas graves. Tsunade também se sentiu mais tranquila. A julgar pela extensão da destruição, enquanto um ninja médico habilidoso estivesse no local, ninguém deveria morrer, exceto aqueles que pereceram instantaneamente. Mais de uma dúzia de ninjas médicos já estavam reunidos, todos pareciam ocupados. O sol está se pondo, observou o jovem de cabelos brancos, olhando para o horizonte. Então virou-se para Tsunade com um sorriso. Quer treinar junto? Não, Tsunade deu um sorriso travesso, colocando as mãos na cintura. Preciso encontrar aquele pirralho e ver se ele realmente aprendeu a técnica da palma curativa. Isso é impossível. Você está só brincando com ele? Claro, eu sei que é impossível, mas foi ele quem fez a aposta. Eu não forcei. Se ele ousar se gabar para mim, terá que pagar o preço, declarou Tsunade, orgulhosa. Você é tão mesquinho. Qual o sentido de brincar com uma criança? É infantil, zombou o jovem de cabelos brancos. Batata. Tsunade pulou e deu um tapa na nuca dele, fazendo-o tropeçar para a frente. Ela então o chutou para garantir, bufando de raiva. Jiraiya, você está me chamando de infantil? Está dizendo que eu sou idiota? Eu estava errado. Eu estava errado. Jiraiya se encolheu, segurando a cabeça com medo. Estou voltando para o treinamento, anunciou abruptamente o jovem de olhos frios. Certo, Orochimaru. Vamos treinar juntos. Jiraiya se levantou rapidamente, agarrando-se ao companheiro e lançando um olhar cauteloso para Tsunade. Vou procurar aquele pirralho, Tsunade acenou. Vejo vocês amanhã à tarde, respondeu Orochimaru. Entendi. Os 3 se separaram, Tsunade indo para o oeste, enquanto Jiraiya e Orochimaru foram para o leste. Vamos tomar uma bebida primeiro. Conheço um lugar ótimo, sussurrou Jiraiya para Orochimaru com um sorriso malicioso. Não estou interessado, respondeu Orochimaru friamente. Lançou um olhar de soslaio a Jiraiya.
Você devia aprender a se conter. A propensão de Jiraiya em visitar certos estabelecimentos era bem conhecida em Konoha. De repente Tsunade engasgou em choque, sua voz cheia de descrença. Tanto Jiraiya quanto Orochimaru pararam e se viraram, vendo Tsunade encarando com os olhos arregalados a multidão reunida ao redor dos destroços. Os dois imediatamente correram até ela, aparecendo ao lado dela em um instante. Seguindo seu olhar, viram a multidão de ninjas, incluindo membros da Anbu e da polícia, parados em silêncio e atordoados. Através das brechas entre os espectadores, avistaram um homem ensanguentado caído no chão. Ao lado dele, agachado com as mãos brilhando em um azul suave, estava um menino, de não mais que 11 ou 12 anos. A técnica da palma curativa. Esse garoto estava usando isso. De jeito nenhum. Isso é impossível, murmurou Tsunade, incrédula, antes de disparar em direção ao local. Jiraiya e Orochimaru a seguiram rapidamente. Os três abriram caminho pela multidão, forçando algumas pessoas a se afastarem com pura força. Mas ninguém reclamou. Seus olhos permaneceram fixos no jovem que tratava do homem ferido. Todos ficaram em choque. Shinko, um membro da Anbu, estreitou os olhos em profunda reflexão. Isso precisava ser relatado imediatamente, não apenas ao seu líder de esquadrão, Presa Branca, mas diretamente ao Hokage. Aprender a técnica da palma curativa em um único dia? Ele precisava testemunhar o tratamento completo antes de fazer seu relatório. Uchiha Mikoto ficou paralisada, sentindo como se o mundo tivesse enlouquecido. Ela ouvirá rumores de que Aruto Saito afirmava ser capaz de dominar a técnica em um dia. Preciso me reportar ao meu pai. Fique aqui, murmurou Uchiha Fugaku. Aruto Saito pode se tornar um alvo importante para nós recrutarmos. Ajuste sua atitude. Mikoto piscou, observando Fugaku desaparecer com o jutsu de teletransporte antes que ela pudesse protestar. Do outro lado da multidão, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru estavam juntos, um inexpressivo, um divertido e um visivelmente abalado. Que talento em tenra idade. O potencial médico dele pode até rivalizar com o seu, Tsunade comentou Jiraiya com um sorriso provocador, lançando um olhar furtivo para a reação dela. Os punhos cerrados de Tsunade tremeram. Ela já estava pensando se deveria simplesmente eliminar Aruto. Aquela aposta era muito perigosa. Se ele vencesse, ela teria que lhe conceder tudo o que ele quisesse. E a aldeia inteira sabia disso. Tosse. Ishiro Nagasaki tossiu violentamente de repente. Seu ferimento estava quase completamente curado. Embora fosse um ferimento abdominal grave, não atingiu seus ossos e outras estruturas críticas. Com a técnica da palma curativa, a recuperação completa foi possível. Ufa! Aruto soltou um longo suspiro, recolhendo as mãos brilhantes. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele enxugava a testa com um pano. Está feito. Embora ele tivesse usado a técnica da palma de cura por apenas alguns minutos, ela havia drenado quase 80% de seu chakra, deixando-o exausto. Uma estranha tensão enchia o ar. Tsunade, ainda atrás dele, começou a recuar cautelosamente. Temia que Aruto exigisse algo ultrajante em público. Vários ninjas próximos lançaram olhares questionadores para ela. Tsunade, aonde você está indo? Gritou Jiraiya. Tsunade queria estrangulá-lo. Ao ouvir seu nome, Aruto se virou. Tsunade se virou e saiu correndo. Tsunade, não corra. Sua sem vergonha. Volte aqui. Aruto gritou, correndo atrás dela. Assim que ele saiu correndo, um braço forte envolveu seu pescoço, puxando-o de volta. Garoto, riu uma voz grave. Já que você ganhou, que tal me vender aquela aposta? Eu te pago 100.000 ryu. Aruto se virou e viu um homem de ombros largos e cabelos brancos sorrindo para ele. Jiraiya, não é o suficiente? Ótimo. 200.000 ryu. Última oferta. Jiraiya sorriu ansiosamente. Capítulo 49. Ei, a gente se conhece mesmo? Aruto Saito lançou um olhar de soslaio para Jiraiya e disse, me faça um favor e me solte. Não somos próximos. Meu nome é Jiraiya. Você já deve ter ouvido falar de mim. Jiraiya tinha um braço em volta do pescoço de Aruto enquanto caminhavam, agindo como se fossem velhos amigos. Vamos até aquela taverna bater um papo. Aruto, espera aí, eu devia te chamar de Aruto-san, né? Ha. Aruto-san, tenho a impressão de que você e eu vamos nos dar muito bem. Ha. Mais uma sem vergonha. Tsunade já havia desaparecido sem deixar vestígios, e agora Jiraiya estava agarrado a ele como um velho conhecido. Polícia, tem um cadáver aqui. O ninja enfiou a cabeça para fora do grande buraco na parede do 5º andar da pousada, a 20 metros de distância, gritando alto. A rua já estava lotada com dezenas de ninjas do clã Uchiha. Ao ouvir o chamado, os mais próximos imediatamente se aproximaram. Uchiha Mikoto também reagiu rapidamente, correndo em direção à pousada. Embora sua patente oficial na polícia não fosse alta, sua posição dentro do clã Uchiha era. E como a força policial era composta principalmente por membros Uchiha, ela tinha autoridade para dar ordens, independentemente de sua patente. Aruto olhou na direção da pousada. Jiraiya imediatamente virou a cabeça para trás e deu um tapinha no ombro de Aruto rindo. Ha. Então, Aruto-san, que tal? 200.000 ryu. Transfira o prêmio da sua aposta para mim. Acredite, você não vai perder. Tsunade é famosa por se esquivar de apostas. Ela vai continuar te evitando, então é melhor. Hehehe. Aruto estava praticamente sendo arrastado para a frente. Ele queria resistir, mas era inútil. A força de Jiraiya não era de se desprezar. Seu poder de combate era inquestionavelmente superior ao de Tsunade. No entanto, sua reputação não era tão alta quanto a dela, principalmente porque a classificação de Tsunade incluía sua destreza médica ninja. Não estamos perto. Aruto recusou categoricamente. O nome sábio pervertido era infame.
Embora Jiraiya fosse mais jovem agora, apenas 22 anos, em comparação com seu eu mais velho e renomado na linha do tempo original, Naruto sabia muito bem de seus pensamentos inapropriados sobre Tsunade. Se ele realmente transferisse os ganhos da aposta para Jiraiya, quem sabia o que ele tentaria fazer? Ainda não estamos perto, mas podemos estar, riu Jiraiya, arrastando Naruto para o oeste. Vamos a uma taverna bater um papo de verdade. Hahaha, precisamos conversar. Um Orochimaru de pele clara, cabelos negros como tinta e estranhamente frio o seguia silenciosamente. Isso não tinha nada a ver com ele, mas parecia interessado. Seu olhar permanecia fixo nas costas de Naruto. Naruto sentiu um arrepio na espinha. Ser observado por Orochimaru foi uma experiência extremamente perturbadora. Pare aí mesmo. Uma voz de comando soou quando uma figura desceu do alto, com um olhar penetrante fixo em Naruto. Pirralho, você não pode ir embora. Venha comigo para a polícia. Era Uchiha Mikoto. Atrás dela, 6 ou 7 ninjas Uchiha também desembarcaram, 2 deles carregando um cadáver ensanguentado e mutilado. Eles tinham acabado de descer do 5º andar da estalagem. Ótimo. Me prendam rápido. Naruto imediatamente estendeu as mãos. Entre ser arrastado por Jiraiya e visitar a polícia, esta última parecia muito mais atraente. Jiraiya puxou Naruto com força, impedindo de avançar. Jogou o cabelo para trás, olhou para Mikoto e sorriu. Mocinha, eu cuido de todos os danos hoje. Jiraiya-sama. Mikoto imediatamente se curvou respeitosamente e disse rapidamente. Receio que não se trate mais apenas de cobrir danos. Descobrimos uma vítima morta, então precisamos levá-la de volta. É só uma pessoa morta. Qual é o problema? Uma voz fria soou quando uma figura surgiu entre Jiraiya e Naruto. Que flagrante desrespeito pela vida. Você? Mikoto levantou a cabeça de repente, pronta para discutir, mas seu rosto empalideceu instantaneamente e ela cambaleou um passo para trás. Orochimaru-sama. Ela gaguejou, rapidamente curvando a cabeça em sinal de respeito. A atmosfera ficou instantaneamente gelada. Entre os 3 discípulos do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, Tsunade era fria por fora, mas calorosa por dentro. Contanto que não a provocassem, ela era razoável. Jiraiya era conhecido por ser tranquilo e amigável. Mas Orochimaru, ele era simplesmente frio. Extremamente frio. Ele era implacável e sem coração, temido por muitos. O Jonin de Elite Uchiha sentiu a mudança no ar e rapidamente se posicionou na frente de Mikoto, sabendo que ela ainda era jovem e inexperiente em lidar com situações como essa. Orochimaru-sama, disse o Jonin rapidamente. Naruto Saito usou um jutsu ofensivo em larga escala no meio de uma rua movimentada enquanto detinha um fugitivo. Ele não só causou danos materiais significativos como também feriu dezenas de civis, e uma pessoa morreu no local. Precisamos trazê-lo de volta para interrogatório. Isso será relatado ao próprio Hokage. Pedimos que não interfira. Sim, não interfira. Me solte. Naruto ecoou imediatamente. Ele se livrou do braço de Jiraiya, saltou para longe e pousou ao lado de Mikoto, estendendo as mãos. Prendam-me rápido. Todos os ninjas Uchiha ao redor o encaravam como se ele fosse louco. Eles nunca tinham visto alguém que tinha acabado de eliminar alguém exigir voluntariamente ser preso. Orochimaru lançou um olhar para Naruto, depois se virou e foi embora sem dizer mais nada. Tsunade tinha razão. Esse pirralho está louco, murmurou Jiraiya antes de seguir Orochimaru. Depois de dar alguns passos, virou-se e acenou para Naruto. Naruto-san, te vejo de novo. Com isso ele desapareceu pela rua. Somente depois que Jiraiya e Orochimaru partiram, os Ninja Elite Uchiha soltaram um suspiro de alívio. Uff. Pirralho, pelo menos você sabe admitir culpa, mas ainda assim está condenado. Vida por vida. Mikoto disparou, puxando algemas para contê-lo. Você é cega, sua garota estúpida? Naruto provocou imprudentemente. Você? Quem você está chamando de cego? A raiva de Mikoto explodiu instantaneamente, e seus cabelos ficaram praticamente em pé. É claro que você. Qual dos seus olhos me viu eliminar alguém? Retrucou Naruto, presunçoso. Mikoto estava à beira de um ataque de fúria. Nunca conhecera alguém tão descaradamente desavergonhado. Suas mãos tremiam enquanto apontava para o cadáver que acabará de ser derrubado. O corpo está bem ali. Ousa negar? Você está ferrado, não importa a desculpa que invente. Ah? Você está falando daquele cara? Naruto fez uma cara de compreensão repentina, olhando para o cadáver mutilado antes de exclamar surpreso. Ah, não é aquele fugitivo? Eu eliminei um criminoso procurado. E isso é crime? Mikoto congelou. O fugitivo. Este era o fugitivo? Mikoto não tinha ideia, assim como os outros ninjas Uchiha. Apenas alguns haviam perseguido o criminoso inicialmente, e nenhum deles havia retornado para relatar o ocorrido. Além disso, o corpo estava danificado demais para ser reconhecido. Capítulo 50. A rua isolada continuava em processo de limpeza. Na verdade, para Konoha, este não foi um incidente particularmente significativo. Portanto, não havia muitos curiosos, e as figuras de alto escalão da vila não viriam pessoalmente inspecionar a situação. Eles apenas ouviriam os relatos. Tsunade e seus companheiros só estavam presentes porque não tinham nada melhor para fazer. Droga! Aquela pirralha! Droga! Mikoto Uchiha estava à beira de uma explosão, cerrando os punhos pequenos enquanto andava de um lado para o outro na rua. Os membros do clã Uchiha ao redor também tinham expressões sombrias. Para enfurecer a normalmente gentil, bondosa e virtuosa Lady Mikoto a esse ponto, Naruto Saito estava realmente cortejando a morte. Com uma explosão de fumaça, Fugaku Uchiha se materializou ao lado de Mikoto, tendo usado um jutsu de teletransporte. Jovem mestre, qual é a situação? Aquele desgraçado. Mikoto fervia, sua frustração transbordando. No entanto, Fugaku percebeu seu estado emocional e a interrompeu. Ele então se virou para um Jonin de elite próximo e ordenou, relatório. Sim, jovem mestre.
Agora mesmo. O Jonin de Elite fez um resumo conciso da situação. Não houve vítimas civis, o fugitivo havia sido morto por Haruto Saito. E Haruto até pagou voluntariamente uma quantia considerável em indenização. Suas ações para deter o fugitivo foram louváveis. Quanto aos danos à rua e aos ferimentos sofridos por alguns indivíduos, dinheiro poderia resolver esses problemas. Portanto, deixar Haruto ir para casa não foi um problema. Entretanto, se a polícia de Konoha insistisse em levá-lo para interrogatório, isso também não seria errado. Prendê-lo ou não, ambas eram opções viáveis. Fugaku terminou de ouvir o relatório no momento em que Haruto descia de um prédio de 5 andares próximo, descendo pelo muro. Ele avistou Fugaku, mas não lhe deu atenção. Em vez disso, lançou um olhar enigmático para Mikoto antes de se afastar. Mikoto bateu o pé em frustração. Fugaku observou a figura de Haruto se afastando, ponderou por um momento e então acenou com a mão. Leve-no para dentro. Vários Uchihas entraram em ação imediatamente, avançando rapidamente para cercar Haruto. Suas lâminas parcialmente desembainhadas brilharam na luz que se apagava. Haruto parou, balançou a cabeça levemente e se virou para Fugaku. Qual o significado disso? Abrigamos suspeitas sobre certos detalhes do assassinato do fugitivo, bem como sobre seus possíveis motivos ocultos para usar ninjutsu tão publicamente. Solicitamos sua cooperação em nossa investigação, declarou Fugaku formalmente, com seu raciocínio cuidadosamente calculado. Tudo bem, eu vou cooperar. Haruto torceu os lábios em leve aborrecimento. Você está acabado, pirralho. Você está ferrado. Rosnou Mikoto avançando agressivamente enquanto balançava um par de algemas com a intenção de prender Haruto. Mikoto, chega. Fugaku repreendeu. Mikoto recuou relutantemente, mas não sem antes empurrar o ombro de Haruto com força. Anda logo. Para de enrolar. Haruto amaldiçoou internamente todas as mulheres da família de Mikoto, mas manteve um sorriso no rosto enquanto era escoltado por um grande contingente de policiais. Escritório do Okage, Torre do Okage. Lord Okage, é absolutamente verdade. Haruto Saito usou com sucesso a técnica da palma mística para salvar a vida de um homem gravemente ferido. O mais peculiar é que seu uso da técnica foi extremamente estável, sustentando-a por vários minutos. Parece que ele não só aprendeu o jutsu, como também atingiu um nível bastante alto de maestria. Shi, o agente da Anbu, estava respeitosamente diante da mesa, apresentando um relatório detalhado. Impedir a fuga de um fugitivo não era a questão principal, nem os danos colaterais causados pelo ninjutsu em larga escala de Haruto. Comparado ao fato de que ele supostamente havia aprendido a técnica da palma mística em um único dia, todo o resto não tinha importância. Shin parecia visivelmente perturbado, achando esse acontecimento bizarro demais para compreender. Hiruzen Sarutobi, no entanto, permaneceu completamente impassível. Seu rosto não demonstrava emoção alguma e seus olhos, sombreados pelo chapéu, estavam impassíveis. Era como se a notícia não surpreendesse nem um pouco, e sua compostura superou em muito as expectativas de Shin. Após uma longa pausa, Hiruzen finalmente falou. Entendido. Relate isso ao Presa Branca e peça para ele vir me ver. Sim. Shin respondeu obedientemente antes de sair rapidamente do escritório. Quando a porta se fechou atrás dele, o canto do escritório tremeu de repente, como se o próprio espaço tivesse se expandido. Emergindo da distorção, uma figura mascarada deu um passo à frente, Danzo Shimura. Você ouviu tudo, disse Hiruzen, batendo na mesa. É impossível que ele tenha aprendido a técnica da palma mística em um único dia. Não existe gênio assim. A voz de Danzo estava rouca, seus olhos brilhando com uma luz perigosa sob a máscara. Nem o próprio primeiro Hokage possuía tal talento. Também não é possível que ele já tivesse dominado antes, refletiu Hiruzen. Se ele realmente tivesse o talento para dominar a técnica tão jovem, Anzo da Salamandra teria reconhecido seu valor. Ele não seria apenas mais um ninja menor de Amegakure. Duas possibilidades. Danzo caminhou em direção à janela, olhando para a vila de costas para Hiruzen. Primeiro, este é um plano de longo prazo orquestrado por Anzo. Haruto é uma peça-chave em seu plano, o que explicaria suas habilidades sobrenaturais. Segundo, ele é um sujeito experimental. A habilidade que ele demonstrou com a técnica da palma mística pode não ter sido adquirida por meio de treinamento convencional. Hiruzen ponderou mais. Mas, independentemente do caso, ou mesmo de uma terceira ou quarta possibilidade desconhecida, uma coisa é certa, há algo errado com aquele garoto. Eu me recuso a acreditar que tal prodígio exista. A voz de Danzo ficou mais baixa, carregada de um peso sinistro. Não que isso importe. Já providenciei os exames dele. Teremos respostas em breve. Uma figura sombria se materializou em frente à mesa do Okage, ajoelhando-se. O misterioso ninja não perdeu tempo em entregar seu relatório. Senhor Okage, Haruto Saito foi detido pela polícia sob o pretexto de auxiliar na investigação. Propriedade do clã Hyuga, nas profundezas do salão ancestral. Dentro de um vasto e imaculado salão de treinamento, um jovem se movia com precisão pelo piso de madeira polida, cada movimento seu exalando graça e intenção letal. Seus punhos golpeavam como raios, seus chutes cortavam o ar como lâminas. Irmão, uma voz respeitosa chamou da porta. O jovem artista marcial parou, pegou uma toalha de um servo e enxugou a testa antes de responder em tom autoritário. Fale, Ranger. Outro jovem entrou. Os dois eram idênticos em altura, constituição física e características faciais. A única diferença era que o que havia entrado usava um protetor de testa, enquanto o que estava treinando não.
Eles eram ninguém menos que Hyuga Hiashi, o herdeiro do ramo principal Hyuga, e Hyuga Izashi, o herdeiro da família ramificada. Eles eram irmãos gêmeos. No entanto, devido ao fato de Hiashi ter nascido apenas alguns segundos antes, ele havia sido designado sucessor do ramo principal, enquanto Izashi, apesar de ser seu igual em todos os aspectos, havia sido relegado à servidão. Embora fossem irmãos de sangue, Izashi era obrigado a manter absoluta deferência a Hiashi. O que o traz aqui pessoalmente? Perguntou Hiashi em tom severo. Irmão. Izashi se aproximou com uma expressão sombria. Agora mesmo no Distrito Central, Haruto Saito. Ele continuou relatando os eventos do dia, enfatizando particularmente a afirmação chocante, que Haruto Saito havia, em um único dia, dominado a técnica da palma mística. A vila inteira ficou alvoroçada com a notícia. Um único dia para dominar o ninjutsu médico de nível A? Um feito digno de lenda. Para o clã Hyuga, essa revelação foi perturbadora. Haruto já era um espinho no pé deles. Muitos olhares, especialmente os de seus rivais de longa data, os Uchiha, o observavam atentamente, esperando para ver quando os Hyuga agiriam. E agora, se a liderança de Konoha decidisse que valia a pena proteger Haruto, eliminá-lo se tornaria extremamente difícil. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.